Nessa parte final do vídeo a gente vai continuar falando sobre a regularização, só que a ideia agora é usar tudo o que a gente discutiu antes para ver quais seriam os possíveis caminhos e quais seriam os possíveis problemas que a gente teria que enfrentar para continuar com a regularização do condomínio. Na primeira parte desse vídeo a gente vai falar em como conseguir a propriedade da terra. Seriam 3 meios possíveis. Primeiro, se a gente conseguisse reconhecimento da escritura que a gente tem, uma venda direta da terra cap e, por fim, uso capião. A gente vai discutir individualmente os prós e contras de cada uma delas. Começando pelo reconhecimento da escritura, a vantagem mais óbvia é que a gente não vai ter que pagar pela terra, como seria o caso em outras opções. Porém, a gente tem que lembrar que a escritura que a gente tem não cobre a área total do condomínio. Então pode acontecer de alguns lotes terem que pagar pela terra e outros não. Outro problema, que a gente já discutiu em vídeos anteriores, é que existe a comunhão entre a terra cap e o particular da propriedade da terra. Então é muito difícil mover esse processo sem antes uma demarcação da fazenda Buriti-Utição. Por fim, esse é um processo judicial e, como todo processo judicial, ele envolve muito tempo e muito dinheiro que às vezes a gente vai ter que aplicar nessa solução. Uma outra forma de a gente adquirir a propriedade seria por uma venda direta da terra cap para os condôminos. Nesse caso, vai ser necessário pagar o valor da terra. E normalmente a terra cap não cobra barato. Eu estimo que um lote de 1.000 metros deve sair por volta dos R$100.000, enquanto um de 3.000 metros por volta dos R$300.000. E apesar da terra cap fazer um financiamento, ainda é um valor considerável. Um outro problema que já foi discutido anteriormente é o fato da comunhão de bens entre particulares e a terra cap, porque antes seria necessário fazer a demarcação da fazenda Buriti-Tição. Outro ponto negativo é que essa opção depende muito de vontade política, e a gente lembra que é um segundo mandato sem reeleição. Por fim, não podemos esquecer que quando é feita uma venda direta, é estabelecida uma área mínima e uma área máxima. Caso o seu terreno se encaixe entre essas duas áreas, você vai poder fazer a compra dele. Porém, caso o terreno tenha uma área inferior à área mínima, essa compra não é possível e o terreno vai a leilão. O que pouca gente sabe é que caso o terreno seja maior que a área máxima, a compra também não é possível. Na verdade, você pode comprar o que encaixa dentro da área máxima e o restante do terreno é feito o leilão. A última opção que a gente vai analisar é o uso capião. Para quem não sabe, o uso capião é quando você adquire a propriedade e a terra porque satisfez uma série de condições, entre elas estar ocupando esse local há um certo tempo. A questão é que os bens públicos não são passíveis de uso capião, não é possível fazer uso capião de um bem público, como seria o caso aqui da fazenda Buriti-Utição. Porém, aí que vem a novidade. No final do ano passado, para o começo desse ano, o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso que era um caso onde se pedia uso capião de um condomínio localizado aqui dentro também da fazenda Buriti-Tição. De início, a decisão não fala nada de novo. Ela diz simplesmente que as áreas públicas não são suscetíveis de uso capião. E agora é importante ter assistido a parte 2 desses vídeos, que fala sobre as terras em comunhão que a terra cap possui e que é o caso da fazenda Buriti-Tição. Nesse sentido, a decisão entendeu que é culpa da terra cap ela não ter feito efetivamente a divisão da fazenda para separar o que é terra dela e o que ainda é terra particular. E dessa forma entendeu que seria sim possível a aquisição por uso capião de terras dentro da fazenda Buriti-Tição, já que não houve efetivamente uma demarcação do que é terra pública. Uma excelente notícia para nós aqui do condomínio. É claro que a gente ainda vai depender de um processo judicial e que esse processo, como dito anteriormente, demanda tempo e também demanda dinheiro. Porém tem inúmeras vantagens, como não ser necessário a gente ter que pagar pela terra, também não depender de vontade de nenhum político, assim como o fato de todos os lotes serem contemplados e também a gente não depender de nenhuma demarcação de área aqui na fazenda. Agora, fazendo um resumo, a gente vê que no caso do reconhecimento da escritura, a gente tem o fator positivo de não ter que pagar pela terra, mas tem alguns fatores negativos. No caso da venda direta pela terra cap, aí já fica um pouco mais complicado. No caso do uso capião, que a gente viu por último,
Apesar de a gente ter que lidar com o processo judicial, a gente tem uma grande série de vantagens. Nós vamos agora partir para falar um pouco da questão ambiental e urbanística. Nesse sentido, eu quero dizer que lá por volta de 2006, 2007, houve uma tentativa de derrubada de construções aqui no condomínio, tá? E essa tentativa ela ocorreu por questões ambientais, não foi por questões da posse ou da propriedade da terra. Nesse sentido, quem assistiu os vídeos anteriores vai entender que para a gente conseguir regularizar, de certa forma, está relacionada com a quantidade de chuva ou, mais especificamente, com o estado de seca ou não dos nossos reservatórios. Dessa forma, quando a gente analisa essa parte ambiental e urbanística, tem um ponto positivo que o órgão ambiental responsável é um órgão local, o que facilita na hora de fazer a regularização. Mas a gente tem que lembrar que essa também é uma área de proteção de manancial, como também foi visto anteriormente, e que provavelmente vão ser necessárias compensações ambientais. Com isso, eu espero ter contribuído com algumas informações para a gente poder buscar aí a regularização do nosso condomínio. E assim eu me despeço de todos.